É bom ter você de volta. Hoje nós vamos ver as decisões publicadas agora na quarta semana de abril de 2018, relativos à SDI e à SDC. Então, a primeira decisão que nós vemos aqui é essa que fixa o entendimento que vem prevalecendo no TST, no sentido de que quando o reclamado faz a alegação de que o trabalhador se estava inserido na previsão do artigo 62.1, ou seja, ele não estava sujeito a regime de duração de trabalho, porque se ativava em tarefas externas ao estabelecimento, é ônus do empregador, então, comprovar a jornada efetivamente cumprida pelo trabalhador. É certo que causa uma primeira perplexidade quando se vê esse tipo de julgamento, porque se a primeira impressão, justificada ou não, do empregador era de que o trabalhador não estava submetido a nenhum regime de controle de duração do trabalho, em vista da ativação em tarefas externas, conforme o artigo 62 da CLT, exigir subsequentemente que ele apresente controle de jornada cria uma situação bastante peculiar, porque se houvesse efetivo controle de jornada, não teria o mínimo cabimento a alegação da aplicação do artigo 62 da CLT. E de outro lado, se não se apresenta qualquer tipo de controle de jornada, fica prevalecendo a jornada alegada na inicial. Assim, nesse agravo regimental relativo à negativa de seguimento aos embargos 388 de 2014, se tem que não há como se acolher a alegada contrariedade à súmula 3381 dessa Corte, uma vez que o Tribunal Regional, não obstante reconhecer o trabalho externo prestado pelo trabalhador, foi expresso ao afastar seu enquadramento da exceção do inciso 1º do artigo 62 da CLT, sob a assertiva de que a empregadora dispõe de mecanismo de controle de apuração de jornada, porque ficava registrado no Prime System o início e o fim da jornada de autor, bem como seu percurso. Nesse contexto, o ônus da prova passou a ser da ré, a quem incumbe o controle de jornada. Deve sempre se ter em conta que o dispositivo do artigo 62, inciso 1º da CLT, trata da incompatibilidade e não da inexistência, ou seja, as atividades prestadas pelo trabalhador devem ser plenamente incompatíveis, não haveria modo pelo qual se pudesse controlar a jornada do trabalhador, e não a simples inexistência, ou seja, o empregador não controlar, não realizar ou não utilizar nenhum tipo de controle de jornada que estava à sua disposição, como se vê no presente caso. O segundo caso que nós vemos já é julgamento da SDI 2 no reexame necessário e recurso ordinário em mandado de segurança 100.1706 de 2015. Aqui se explicita que, tratando-se de fundação pública com personalidade jurídica e direito privado, mas cuja finalidade consiste na prestação de serviço público, financiado inclusive por meio de dotações, subvenções e contribuições que o Estado de São Paulo consigna anualmente em seus orçamentos, a ela devem ser reconhecidas as prerrogativas da fazenda pública, dentre as quais a execução mediante regime de precatório nos moldes do artigo 100 da Constituição. De fato, conquanto instituída com personalidade jurídica e direito privado, a Fundação Padre Anchieta atua verdadeiramente como uma fundação autárquica, integrando a administração pública estadual indireta e ostentando, por consequência, a natureza jurídica de entidade fundacional de direito público. O que você tem, então, é a definição de que fundações públicas cuja o financiamento dependam de dotações e recursos imediatamente derivados do ente federativo, essas fundações estariam enquadrados ou dependeriam ou deveriam observar na execução de condenações judiciais o regime de precatórios. É interessante conferir, de outro lado, que conselhos de fiscalização profissional não estão submetidos a esse regime e um dos fundamentos, inclusive, é exatamente essa desvinculação entre as receitas de ente federativo com a fundação ou a autarquia ou o outro ente de natureza privada ou mesmo de natureza pública. Aqui também questão relacionada à SDI 2 no recurso ordinário 94 de 2016, no qual se tem uma decisão bastante peculiar, na qual se diz que o depósito judicial realizado antes do deferimento do processo de recuperação judicial não mais integrava o patrimônio da empresa ao tempo da decretação da recuperação judicial, razão pela qual não se deve submeter a visa atrativa do juízo universal.
O depósito judicial que teve como finalidade principal garantir a satisfação do eventual crédito trabalhista, de forma que, quando realizado, desligou-se do patrimônio da empresa impetrante e assumiu o papel de garantia de uma futura execução, não devendo ficar à disposição do juiz falimentar, mas sim do juiz trabalhista. E não existe direito líquido e certo que ampare a pretensão de ver cassado ou ao menos suspensa a decisão judicial que determinou regular prosseguimento do feito nessa especializada, ou seja, na Justiça do Trabalho. A discussão então é caracterizar ou não a desvinculação da entidade em recuperação judicial em vista da realização de depósito judicial prévio ou mesmo não extrapolação desse entendimento de depósito recursal, ou seja, a partir do entendimento expresso nesse recurso ordinário em mandado de segurança, se teria então que esses depósitos realizados no curso do processo e antes da decretação ou antes da admissão do pedido de recuperação judicial estariam desvinculados do juízo, da atração do juízo universal relacionado à recuperação judicial ou à falência e, consequentemente, poderiam ser liberados em favor do reclamante no caso específico. Um outro caso bastante peculiar que vem firmando um novo entendimento no TST é o seguinte. A jurisprudência dessa Corte firmou a compreensão de que a concessão de promoções por antiguidade condiciona-se a critério puramente objetivo relacionado ao transcurso do tempo, e esse era um entendimento já pacificado, já relativamente antigo. A novidade vem aqui. A vinculação à disponibilidade orçamentária constitui condição unilateral e, nos termos do artigo 129 do Código Civil, não impede a concessão de progressões por antiguidade, em que há a estimativa precisa da quantidade de empregados passíveis de promoção. A norma interna da reclamada, instituidora da progressão horizontal por antiguidade, ao incorporar-se ao contrato de trabalho do empregado, impõe à empregadora a obrigação de providenciar dotação orçamentária para seu cumprimento. Isso se deu no desembargo 775 de 2015. A novidade que se tem aqui, então, é essa superação de qualquer alegação relativa à necessidade de dotação orçamentária prévia para a concessão de promoções por antiguidade. Assim, uma vez que uma entidade da administração indireta fixe em seus regulamentos a possibilidade ou simplesmente preveja promoções por antiguidade, a não observância dessa não concessão dessas promoções, ainda que sob a alegação da inexistência da dotação orçamentária, não será atendida pelo Judiciário Trabalhista. É de se esperar ainda que alguns outros julgados tragam discussão acerca dessa matéria, mas é certo de que já houve esse julgamento claramente superando qualquer tipo de alegação nesse sentido, ou seja, de vinculação orçamentária à possibilidade de concessão de promoções por antiguidade. Quanto a promoções por merecimento, aí sim a jurisprudência do TST admite alguma flexibilidade ou intervenção ou dependência, melhor dizendo, da atuação da empresa. E assim então nós vimos essas principais decisões da SDI na quarta semana de abril de 2018. O link para as decisões vai estar na descrição do vídeo e se você tiver interesse na explanação mais detalhada de alguma dessas decisões, só apenas deixe no comentário e nós vemos em vídeos subsequentes. Eu agradeço a atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.